Bom dia, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu acho que é a última semana, né? Mas vou estar sempre por aqui, beleza? Vamos continuar a nossa saga. Coloquei alguns vídeos das últimas aulas, né? Até para a gente dar uma entendida mais ou menos. Estou voltando aqui. Esqueci algumas coisas que tudo que eu vou falar aqui é história mesmo, aconteceu, tá? Tem muitas divergências. Desde a época do... Lembra que eu desenvolvi bastante o lance da capoeira? O mestre camisa é uma referência, só que o mundo da capoeira é completamente diferente do mundo do judô, jiu-jitsu e das lutas asiáticas. Vamos dizer assim, lutas japonesas, né? A sua história é muito importante a gente saber, por causa da popularidade do judô, sempre existiu, a popularidade do jiu-jitsu, que nunca deixou de existir, só que de um tempo para cá, o judô, tá, ganhou uma maior projeção por ser esporte olímpico. Tá? Então hoje eu vou meio que fechar um pouco esse ciclo, né, do que aconteceu no Brasil. Tá? A gente já falou nas outras aulas da chegada do Mitsui Maeda em Belém do Pará. Belém do Pará, nesse momento, vivia o ciclo da borracha. Ou seja, a história, já geopolítica, né? No desenvolvimento, no início do século passado, dos automóveis, fez crescente a utilização da borracha para os pneus e seus componentes automobilísticos. Aí também a parte aérea também, os aviões. Isso aí, início do século XX, tá, gente? Vou deixar isso bem claro, mas vamos tentar nos transportar para aquele momento. Belém do Pará fervilhando, financeiramente, empresarialmente falando, né, comércio, entrada e saída de muitos estrangeiros. Nesse momento chega o Mitsui Maeda, dá aula para aquela sociedade em ebulição, para os filhos dos grandes empresários, grandes políticos daquele momento, e caiu, vamos dizer assim, na graça do povo que tinha condição de pagar aquela luta, né? Luta particular, não era para todos, né? Nem todos tinham condição financeira de pagar essa aula, e alguns até faziam aula em troca de outros serviços e a parte mínima da população tinha acesso, sem o pagamento devido, né? Nesse momento, em São Paulo, é bom que fique bem claro, não só em São Paulo, mas em outros lugares do país já tinham as colônias, já tinham povoado, já tinha representação diplomática de japoneses, o telégrafo já existia, rádio já existia, mas não tão desenvolvido, logicamente, isso aí antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Grande Guerra. Por que eu estou falando isso? Porque existiam conflitos armados. Tá? Quando a gente fala a Primeira Grande Guerra Mundial é de 1914 a 1918, né? Que a proporção foi maior. Entendido? Vamos contextualizar. Isso no início do século XX. No século anterior houve a Revolução Meiji. Tá? E o Japão, naquele momento da Revolução Meiji, como eu já falei, tinha um propósito de crescer. Crescer belicamente falando também. Tá? O Japão tinha como objetivo se transformar no império. E naquele momento, sempre frisando, né, o mundo estava com aquela pegada, com aquela característica nacionalista. Ou seja, os países tinham necessidade até e objetivo de se transformar em império para conquistar mercado consumidor e conquistar mesmo, belicamente falando, invasões de ilhas e tal. Estou falando isso porque o Japão fez essa política internacional, tá? de conflitos, conquista de territórios, invasão de outros países, outros territórios, etc. E tal. Quando a gente fala território, não é só país não, tá? Por exemplo, o Japão invadiu a Manchúria. Estou falando do Japão, mas a França já teve esse episódio, a Inglaterra, os Estados Unidos. A Manchúria é uma parte da China, o Japão precisando
dos seus recursos minerais para manter a sua revolução, seu crescimento imperial, vamos dizer assim. Então, invadiu Manchúria. Mas quando a gente fala invadir, às vezes, não é só invadir, mas politicamente falando, dominava aquela região. Então, o Japão se envolveu em conflitos armados com a Rússia, com a Coreia, com a China. Nesse momento, antes da Primeira Guerra Mundial e durante o conflito armado na Europa, o Japão se apoderou de ilhas de possessão alemães. Nessa Primeira Guerra Mundial, o Japão não estava ao mesmo lado da Alemanha. Então houve aquela expansão marítima, principalmente pelo Japão ser ilha, daqueles países no Extremo Oriente. Certo? Então vamos ter isso em mente do que está acontecendo. Beleza?